Capítulo 56 A coisa mais assustadora do mundo. O silêncio dominou o local. Até as respirações das pessoas eram lentas e inaudíveis. Somente as gargalhadas de Zhao Tian podiam ser escutadas. Rapidamente, alguns élderes correram até Gumeng a fim de socorrê-lo. Zhao Tian parou de rir e olhou para o corpo de Gumeng no chão. Depois ele olhou para Gu Ren, que concordou com a cabeça. Após isso, Zhao Tian caminhou até Gumeng. Júnior maluco. A luta já acabou. Um élder que estava analisando o corpo de Gumeng, viu a aproximação de Zhao Tian e exclamou: Élder, por favor, acalme-se. Eu posso ajudar. Zhao Tian disse num tom respeitoso. Ajudar? Você quase matou o seu companheiro de escola. O élder refutou. Basta. Élder Fang Zizao, deixe o Júnior Zhao Tian ajudar Gumeng. Exu disse. Além de Fang Zizao, todos os discípulos e outros élderes que estavam ali demonstraram um certo espanto com as palavras de Exu. Exu. Você sempre passou a mão na cabeça daquele Júnior. Ele tem um talento assustador. Mas isso não significa que ele pode agir da forma que quiser na Escola Estrela da Guerra. Fang Zizao disse. Vocês dois, parem. Antes que Exu dissesse qualquer coisa, Jiu Fangzhou interferiu. Os élderes que estavam socorrendo Gumeng tinham um profundo desânimo nos seus olhares. Parecia que o estado de Gumeng não era bom. Jiu Fangzhou olhou para Zhao Tian e demonstrou uma certa impaciência no olhar. Depois disso, Jiu Fangzhou disse: Júnior Zhao Tian. Antes das batalhas, eu disse que vocês não deveriam ferir propositalmente os seus adversários. Isso aqui é uma escola, não uma arena de gladiadores. Qual é o significado das suas ações? As palavras de Jiu Fangzhou foram simples e diretas. Zhao Tian sentiu uma certa pressão cair sobre ele. Diretor. Eu nunca quis desobedecer às ordens do Senhor. Mas eu peço para que o Senhor tente entender. As minhas técnicas marciais possuem apenas características destrutivas. É muito difícil para eu controlar os danos ao meu oponente. Por favor, me perdoe. Deixe-me consertar o meu erro. Zhao Tian respondeu. Jiu Fangzhou ainda era incapaz de se acalmar. Contudo, uma certa curiosidade começou a dominar a sua mente. Diretor. Devemos levar o Júnior Gumeng para o departamento médico agora. Se não fizermos isso, ele corre o risco de sofrer danos irreparáveis. Fang Zizao disse. Jiu Fangzhou ficou calado por um tempo e isso fez com que Fang Zizao ficasse ainda mais impaciente. Jiu Fangzhou olhava fixamente para Zhao Tian enquanto pensava em algo. Júnior, se você diz que é capaz, conserte o seu erro. Jiu Fangzhou finalmente disse. Diretor. Isso, Fang Zizao tentou argumentar, mas depois de olhar para a expressão de Jiu Fangzhou, ele desistiu. Élderes, por favor, afastem-se. Zhao Tian disse. Enquanto Zhao Tian se abaixava e esticava as mãos na direção de Gumeng, um élder se deslocou até Jiu Fangzhou e disse: Diretor. Eu espero que o senhor saiba o que está fazendo. Gumeng está praticamente cego, os seus órgãos internos estão quase cozidos, os seus pulmões estão ao ponto de pararem e os seus ossos estão quebradiços. O relatório do élder fez o coração de Jiu Fangzhou saltar no mesmo instante. Ele nunca poderia imaginar que o ataque de Zhao Tian teria tal extensão. Mesmo assim, Jiu Fangzhou ficou calado e observou Zhao Tian.
Zhao Tian tocou no peito de Gumeng e uma forte luz verde começou a brilhar nas suas mãos. Aquilo fez com que Zhou Fangzhou ficasse chocado. Ele se virou novamente para Ezou e perguntou confuso: Ezou, você não disse que aquele Júnior usava a luz? Aquilo é claramente uma técnica de cura. Como ele pode estar fazendo aquilo? Isso. Eu não sei dizer o porquê. Mas ele pode usar 2 elementos. Ezou respondeu. 2 elementos. Zhou Fangzhou e o Elder que estava ao lado dele, perguntaram no mesmo instante. Quando eu disse que ele era uma joia, talvez eu tenha o subestimado. Na verdade, aquele Júnior é um tesouro celestial. Ezou respondeu. Os olhares de Zhou Fangzhou e do Elder mudaram no mesmo instante. A desconfiança e fúria que eles tinham antes se tornaram em expectativa e admiração. Zhao Tian se manteve concentrado enquanto tratava os ferimentos de Gumeng. Fang Zizhao, que estava próximo de Zhao Tian, estava com os olhos arregalados enquanto o corpo dele ficava rígido. Bem diante dos olhos de Fang Zizhao, os olhos desfocados e brancos de Gumeng estavam se recuperando e voltando às suas cores originais. A queimadura no peito estava desaparecendo enquanto a pele de Gumeng voltava à sua cor original. Após alguns minutos, Zhao Tian se levantou e fez um gesto de saudação para Fang Zizhao. Elder, eu terminei. Gumeng não corre mais nenhum risco de vida. Fang Zizhao se adiantou e analisou o corpo de Gumeng. A expressão de Fang Zizhao enrijeceu e ele deu um sorriso forçado. Fang Zizhao, o Júnior Gumeng está totalmente recuperado. O que? Todos os elders que tinham analisado os danos de Gumeng disseram automaticamente. Duvidando do julgamento de Fang Zizhao, eles correram até Gumeng antes de sequer analisarem o corpo dele. Gumeng despertou. O que? O que aconteceu? Gumeng perguntou confuso. Você perdeu. Zhao Tian respondeu. Quando Gumeng olhou para Zhao Tian, o corpo dele espasmou e ele tremeu como se estivesse diante de um demônio. Zhao Tian deu as costas para Gumeng e caminhou para sair da arena. Júnior, você sente alguma dor? Você consegue usar a sua energia espiritual? Você se lembra de alguma coisa? Você está enxergando bem? Os elders despejaram uma série de perguntas em Gumeng. Era como se estivessem fazendo um interrogatório. Enquanto os elders interrogavam e faziam testes em Gumeng, Zhao Tian se aproximou de Zhou Fangzhou. Diretor? Depois dessas 2 lutas, o senhor tem mais alguma objeção? Zhao Tian se ajoelhou com uma das pernas e perguntou respeitosamente. Eu não atrapalharei os seus caminhos. Se vocês 2 quiserem participar do torneio de classificação da Lua Abrasante, eu autorizarei. Zhou Fangzhou respondeu. Diretor, eu Ming-Qi, não participarei do torneio de classificação da Lua Abrasante. Eu não estou no mesmo nível que Zhao Tian e Gu Ren. Eu espero que o senhor compreenda. Ming-Qi disse. Eu entendo. Então, nós levaremos apenas 2 participantes para o torneio desse ano. Zhao Tian e Gu Ren, preparem-se. O torneio deste ano será uma batalha de vida ou morte. Zhou Fangzhou anunciou. Zhao Tian e Gu Ren não demonstraram nenhuma hesitação e diante disso, Zhou Fangzhou sentiu um pouco de esperança brotar em seu coração. Zhou Fangzhou, Ezou, cuide desses 2 até a data do torneio. Ajude-os nas preparações. Ezou concordou enquanto Zhou Fangzhou se virava e saltava no ar. Quando Zhou Fangzhou saltou, todos os discípulos presentes
incluindo Zhao Tian e Gu Ren, ficaram boquiabertos. Isso era porque Jiu Fangzhou não tinha apenas saltado, ele estava literalmente voando. Técnica de flutuação. Essa é a primeira vez que eu vejo isso. Eu pensava que isso era apenas uma lenda. O diretor é um cultivador do reino atroz. Todos ficaram admirados enquanto observavam Jiu Fangzhou no ar. A técnica de flutuação era uma técnica marcial que só poderia ser usada depois que um cultivador atingisse o reino atroz. Como o ápice da província dourada era o reino opressor, todos pensavam que essa técnica era uma lenda. Contudo, a imagem de Jiu Fangzhou no ar provava claramente para eles que isso era possível. Depois de atingir uma certa altura, Jiu Fangzhou se deslocou para frente e disparou numa velocidade altíssima. Os discípulos que estavam ali só conseguiram enxergar o ar sendo deslocado. Após a partida de Jiu Fangzhou, os olhares de todos se voltaram para Zhao Tian e Gu Ren. Quer dizer que somente aqueles dois representaram a escola Estrela da Guerra no torneio de classificação da Lua Abrasante. Parece que sim. Eles esmagaram os dois melhores discípulos do núcleo. Também Ming, que declarou agora há pouco que ele era inferior aos dois. Até mesmo o diretor reconheceu a força deles. Será que eles irão recuperar o primeiro lugar que sempre pertenceu à escola Estrela da Guerra? Os discípulos estavam admirados enquanto debatiam sobre os dois. Vamos embora. Zhao Tian disse para Gu Ren. Após isso, os dois se viraram e, acompanhados por Yezu, eles retornaram para a mansão de Zhao Tian. No caminho de volta, quando eles estavam quase chegando na mansão de Zhao Tian, um grito acompanhado de uma aproximação veloz, soou: seu idiota! Por que você me ignorou? Os três olharam na direção da voz e avistaram uma garota correndo na direção deles. Yezu e Gu Ren ficaram com expressões amedrontadas enquanto Zhao Tian estava sorrindo. Depois que a garota chegou até Zhao Tian, ela desferiu uma forte bofetada na face dele. O tapa fez um barulho perturbador e a face de Zhao Tian ficou avermelhada enquanto era possível ver a marca de uma mão nela. Ai! Isso doeu! Por que você fez isso? Zhao Tian perguntou. A garota deu outro tapa e agora Zhao Tian estava com os dois lados do rosto vermelhos. Nós vamos andando na frente. Esperaremos o irmão na mansão. Gu Ren disse enquanto caminhava para trás. Caiam fora. A garota olhou com um olhar assassino para Gu Ren e ordenou. Yezu e Gu Ren saíram rapidamente do local e deixaram os dois ações. Zhao Tian ficou olhando para a garota e mesmo depois dos tapas, ele não podia deixar de pensar em quão linda ela era. Ming Shui. Você está ainda mais bela. Zhao Tian disse. Outro tapa acertou o rosto de Zhao Tian e Ming Shui disse, me poupe dessa sua conversa mole. Por que você não foi me ver? Zhao Tian sentiu a sua face queimar depois do tapa enquanto tentava acalmar Ming Shui. Eles estavam rodeados por um lindo jardim e próximo deles estavam duas belas jovens. As duas olhavam para Zhao Tian, que gaguejava sem parar e ficaram com pena dele. Elas também queriam ir até lá consolar Zhao Tian. Contudo, quando Ming Shui viu o olhar das duas jovens, ela liberou a sua energia espiritual no mesmo instante. Uma forte aura, do 9 graus nível do reino espiritual, avançou na direção das duas garotas que cuspiram sangue no mesmo instante. Vocês duas! Tirem os olhos dele!
e deem-o fora daqui. Ming Shui lançou um olhar frio nas duas garotas. As duas belas jovens sentiram os seus corações sendo perfurados por uma fria intenção de matar e correram desesperadas. Vendo aquela cena, Zhao Tian olhou assustado para Ming Shui e disse: Ming Shui, o que aconteceu com você? Para onde foi aquela garota gentil de antes? Ming Shui olhou furiosa para Zhao Tian e respondeu: cale a sua boca. Tem dias. Que gentileza, é a última coisa que se passa no coração de uma mulher. Asterisco plaft asterisco Ming Shui deu outro tapa na cara de Zhao Tian e disse: egoísta. Você voltou há algum tempo e não teve a coragem de me contar. Ming Shui, acalme-se. Zhao Tian tentou acalmar Ming Shui. Não? Me mande ficar. Calma. As palavras de Ming Shui foram ditas pausadamente, mas cada palavra carregava um profundo tom de ameaça. Na mente de Zhao Tian, a única coisa que se passava era medo enquanto ele pensava: o que diabos aconteceu com essa mulher? Sem saber o que fazer, Zhao Tian resolveu pedir a ajuda de Gold. Gold, me ajude, por favor. O que eu faço? Gold ficou com uma expressão feia enquanto dizia: eu tô fora. A coisa que mais me dá medo nesse mundo é uma mulher nesses dias. Se ela pegar uma arma, corra. A resposta de Gold destruiu o espírito de Zhao Tian. Ele percebeu que ele estava sozinho naquela situação. Por que você está calado? Eu tinha te feito uma pergunta. Por que você não foi me ver? Ming Shui esbravejou. Ainda mais confuso, Zhao Tian respondeu: mas, foi você que me mandou ficar calado. Cale a sua boca. Você está dizendo que a culpa é minha. Você está dizendo que eu estou louca. Ming Shui interrompeu furiosamente e aos berros. Naquele momento, Zhao Tian ficou perdido. Ele não sabia se explicava ou se ficava calado. Quando ele abria a boca, Ming Shui mandava ele se calar. Quando ele ficava calado, Ming Shui questionava o silêncio. O que eu faço? Como eu posso sair dessa situação? Zhao Tian pensava enquanto analisava as suas rotas de fuga. Ming Shui percebeu a intenção de Zhao Tian e disse: você nem pense em correr. Você vai me explicar tudo. Agora mesmo. Zhao Tian se viu em um beco sem saída. Correr já não era mais uma opção. Por mais que ela estivesse furiosa, Zhao Tian não conseguia parar de admirar o belo rosto de Ming Shui. O olhar abobalhado de Zhao Tian fez com que Ming Shui ficasse irada. Por que você está me olhando com essa cara de tonto? Honre os seus culhões e seja homem. Me diga o porquê de você não ir me ver. Ming Shui gritou. As palavras de Ming Shui perturbaram Zhao Tian, que calculava cada uma das suas próximas palavras. Antes que Zhao Tian dissesse qualquer coisa, a mão de Ming Shui se apressou na direção do rosto dele. Dessa vez, Zhao Tian não ficou parado e enquanto a mão direita de Ming Shui ia de encontro ao rosto dele, ele segurou o braço dela. A ação de Zhao Tian surpreendeu Ming Shui, que deu um fraco grito. Zhao Tian olhou nos olhos de Ming Shui e disse: eu também senti saudades de você. Logo após dizer isso, Zhao Tian puxou a assustada Ming Shui, que foi de encontro ao corpo dele. À medida que eles se aproximavam, os seus rostos foram ficando mais e mais próximos. Quando o contato já era inevitável, os olhos dos dois se fecharam lentamente enquanto os seus lábios se tocavam. Zhao Tian sentiu aqueles lábios macios e sentiu que estava entrando nos portões do céu.
Ming Shui se desarmou e se aconchegou nos braços de Zhao Tian enquanto sentia a língua dele invadindo a sua boca. As línguas se entrelaçavam como se estivessem fazendo um tipo de dança. Sem mais defesas, Ming Shui colocou os braços em volta do pescoço de Zhao Tian. Zhao Tian envolveu a cintura de Ming Shui e a sua mão direita ficou um pouco abaixo da cintura dela. Enquanto o beijo perdurava, Zhao Tian podia sentir o volume e a maciez da bunda de Ming Shui. Por sua vez, Ming Shui pressionou o seu corpo contra Zhao Tian e pôde sentir uma coisa aumentando e enrijecendo abaixo da sua cintura. As mãos de Ming Shui deslizaram nas costas de Zhao Tian enquanto ela cravava as unhas e deixava diversas marcas de aranhões vermelhos nas costas de Zhao Tian. Zhao Tian sentiu o corpo dele arrepiando e apertou o abraço enquanto a sua mão apertava aquele grande volume de carne. O beijo foi interrompido porque Zhao Tian desviou um pouco a cabeça e deu uma leve mordida no pescoço de Ming Shui. No mesmo instante, Ming Shui enterrou as unhas nas costas de Zhao Tian enquanto sentia algo umedecendo entre as suas pernas. Tomados pelo momento e pelos hormônios, os movimentos deles ficaram mais intensos. Zhao Tian levantou a sua mão esquerda e envolveu uma grande parte do cabelo de Ming Shui. Ele usou um pouco de força e puxou o cabelo dela para trás. Enquanto a mão esquerda de Ming Shui segurava fortemente nos cabelos de Zhao Tian, a mão direita dela desceu e agarrou a bunda de Zhao Tian. Zhao Tian levantou a sua mão direita e enquanto ele beijava e mordia o pescoço de Ming Shui, a mão direita dele tocou levemente o seio de Ming Shui. Depois de sentir o seu seio sendo tocado, Ming Shui sentiu-se ainda mais molhada e roçou a sua perna direita entre as pernas de Zhao Tian. Zhao Tian sentiu o seu órgão latejar ao ponto de quase explodir. Por isso, ele colocou o centro da sua mão no mamilo de Ming Shui e apertou forte o seio dela. Ming Shui deu um gemido e voltou a beijar Zhao Tian. Zhao Tian soltou o cabelo de Ming Shui e passando a mão pela bunda dela, ele pôde sentir os seus dedos indicador e médio, ficando molhados. Tomada pela lascívia, Ming Shui deslocou a sua mão direita e apertou uma coisa rígida e volumosa entre as pernas de Zhao Tian. Os dois perderam totalmente as cabeças e foram levados pelo momento. Não havia ninguém próximo dali, então eles não estavam sendo incomodados e principalmente, ninguém viu aquele momento que só deveria acontecer entre quatro paredes. A cena foi ficando cada vez mais libidinosa e intensa. Até que Zhao Tian ouviu alguém falar com ele. Puta que pariu! Que sarro! Zhao Tian se assustou e abriu os olhos. Ele não viu ninguém próximo dali e então a voz soou de novo. Moleque! Agora você me deixou orgulhoso. A voz pertencia a Gold. Depois da breve pausa de Zhao Tian, Ming Shui retomou o juízo e se afastou de Zhao Tian. Ela tapou a boca com uma das mãos enquanto arrumava os cabelos bagunçados e disse, O que nós estamos fazendo? Será que alguém viu isso? O que você estava tentando fazer? Enquanto Ming Shui estava cheia de preocupações e retomava o controle das ações dela, Zhao Tian berrava na consciência dele. Porra, Gold! Vai se fuder! Você acabou de estragar um momento perfeito. Como resposta, Zhao Tian escutou Gold gargalhar e dizer, ha 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 ha. Desculpe. Ha 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 ha.